Primeiro intervalinho para você que está acompanhando a gente pela sua Smart TV, mas em 2 minutinhos você já está de volta acompanhando toda a nossa programação ao vivo. E você que segue comigo no Metrópolis TV, nosso canal no YouTube não tem intervalo, então a gente segue juntos. E a gente vai voltar a falar de um dos principais e primeiros assuntos do Acorda Metrópolis, que foi a história ali da investigação da Polícia Federal, né? Mas agora a gente vai entrar mais a fundo com o nosso cientista político de hoje, o André César. André, muito bom dia, é sempre um prazer te ter aqui. Bom dia, um prazer, uma alegria, Natália. Bom dia a todos. Muita saúde para nós. Muita saúde. A semana está começando para mim hoje, viu, André? Eu estava de folga, segunda e terça. Bom, muito bom. Muito bom. Ô, André, vamos falar então sobre essa investigação toda, o que isso tudo revela até agora, sobre essa relação entre a fonte, os jornalistas, as informações que chegaram até ele, e claro também, né, tem ali a história do repasse dos 100 mil reais, mas de tudo isso que está sendo revelado, o jornalista não pode ter as suas fontes reveladas. Essa é das principais situações estranhas, para dizer o mínimo, de toda essa história, né? Eu diria que é um caso meio rocambolesco, né? Porque, de fato, a questão da fonte é um pilar do jornalismo, né? A fonte é sagrada, vamos dizer assim. Isso, quem não é jornalista sabe também, não funciona assim. Agora, tem essa história muito estranha que tem que ser apurada, mas você vê, há setores ligados à comunicação e tudo mais que estão questionando, né, essa decisão aí tomada lá no Supremo, que realmente pode abrir precedentes perigosos, né? Então é algo que tem que ser avaliado de maneira muito segura, muito séria, muito serena, não é? Do contrário, podemos estar criando um outro monstro aí e abre condições para outras histórias similares que, aí dependendo do interesse de A ou B ou Z, vai criar outros problemas, né? Sobre esses vazamentos, há muito tempo, né? Sobre os vazamentos da polícia, da justiça, que é claro que atrapalham também a investigação, porque daí o Brasil inteiro fica por dentro de pontos muito sigilosos, né? Importantes da condução da investigação. A gente fala sobre isso desde antes da Lava Jato, mas na Lava Jato acho que isso ficou muito, né? O apelido da Lava Jato por muito tempo virou Vaza Jato, justamente porque os jornalistas conseguiam informação com um montão de policial, um montão de gente da justiça, que de forma intencionada vazava informações muito específicas. A gente falou também sobre isso agora no caso do Daniel Vorcaro, né? Porque coisas foram vazadas também. O vazamento é uma instituição brasileira, é um esporte nacional. Isso, como você bem colocou, não é de hoje. Isso acontece desde sempre, né? E com a tecnologia cada vez mais sofisticada, mais à disposição de todos nós, fica muito mais fácil você atuar dessa maneira. Então é algo bastante complicado assim, eu fico pensando até que ponto isso atrapalha, de um lado, investigações sérias, investigações importantes, investigações delicadas e também a própria segurança democrática, da democracia como um todo, né? Porque vira assim, se eu não gosto de fulano, e eu tenho uma coisa contra ele, eu vou distribuir assim de uma maneira totalmente até leviana, irresponsável, e tudo bem, tá certo, estou jogando. Então é algo que você tem que trabalhar muito bem. Eu não sei, eu estava pensando nisso esses dias. Já chegamos num ponto, e dado que você tem inteligência artificial, você tem tempo real, você tem as redes sociais, você tem os celulares cada vez mais sofisticados, se não seria a hora de se trabalhar em termos de uma legislação mais, mais forte em cima disso. Eu não sei como fazer, eu estou jogando no ar isso, porque realmente é algo perigoso, que amanhã pode ser você a vítima, né? Então, hoje é meu adversário, mas amanhã pode se voltar contra mim. E como é que a gente faz isso? Então, todo mundo quer segurança, todo mundo quer o seu bem, o seu bem-estar, a sua tranquilidade, né? Você, sua família e tudo mais. Então, nesse quadro, em especial o homem público,
fica mais exposto. É. E falando em homem público, também no caso do Daniel Worcaro e também da farra do INSS, André, acho que é importante de lembrar aqui que os parlamentares tiveram acesso aos inquéritos por causa ali da CPI, Uhum. da farra do INSS e também da CPI do crime organizado, que entrou no assunto Daniel Worcaro também, assim como a própria CPI do INSS. E aí teve isso também, o momento em que os parlamentares, teve essa coincidência, né, ou não, em que o momento que os parlamentares tiveram acesso aos sigilos ali dos processos, mais informações foram vazadas, mais informações, a imprensa teve mais acesso a diversas informações também muito importantes. Então, acho que também a atualização dessa história toda que a gente comentou de Vaza Jato, mas no caso ali do Daniel Worcaro, teve esse elemento curioso e talvez novo dos parlamentares também com acesso. Isso foi muito discutido no ano passado, quando eles começaram a fazer toda a discussão lá no Congresso do PL da anistia, da dosimetria, do quanto os parlamentares também quiseram tomar para si esses assuntos jurídicos, né? De decidir se tal pessoa precisa ser julgada ou não, né? E que era a PEC da blindagem também, que foi muito ruim. O brasileiro foi às ruas para bater nesse projeto que só beneficiava os parlamentares. E mais, além de entender quem vai ser julgado ou não, que era tipo assim, a tua mãe dizendo se a polícia pode te investigar ou não. É mais ou menos isso, porque eles vivem um corporativismo tipo isso, né? E também a questão da diminuição de dosimetria ou não. Isso ficou bastante curioso dessas discussões todas, né? Algumas coisas. Primeiro, você tem, com relação aos vazamentos, em CPIs, não é de hoje, a CPI do Mensalão, a CPI dos Correios, a CPI do Mensalão, a CPI da Petrobras. Era assim, você tinha acesso até. Quem não era jornalista, quem estava lá, tinha acesso também. Chegava coisa cair na sua mão que você fala, rapaz, isso daqui, porque você tem a sala dos documentos que estão lá, que é a chamada Batcaverna, em que eles concentram tudo lá. E é muito difícil você entrar. É impossível, na verdade, você de fora. Só que os parlamentares entravam, então distribuíam. Só pega aqui, não fala que foi eu passei. Perdão. E aí, nesse sentido, isso não é novo agora. Só que hoje está com o celular, hoje tem outros instrumentos para você trabalhar isso. PEC da blindagem não avançou porque, muito em razão do que você falou. A população saiu às ruas, foi um movimento muito forte que assustou, né? Assustou a classe política. Opa, aqui a gente não pode avançar, aqui vai dar ruim para nós. E, no caso, essa questão dessas discussões, redução de dosimetria, PEC da blindagem e outras matérias, revelam uma coisa que eu sempre tenho falado. Um progressivo descolamento na classe política com relação ao mundo real, a gente que paga boleto, nós. Então, é um problema sério e isso é ruim para todo mundo. E eu não sei, é impressionante como isso não se reflete nas urnas, porque, inclusive, não que renovação seja boa no Congresso, no Parlamento, mas não tem, a renovação é muito baixa, não que seja positivo, mas o fato é, os atores estão aí, se envolvem em questões, tudo, e a situação segue a mesma. Eu me lembro, teve outra CPI, a história dos sanguessugas, a máfia dos sanguessugas, ali em 2006, antes das eleições de 2006, onde o presidente Lula foi reeleito pelo segundo mandato, ganhando do Alckmin, inclusive, aquele momento, quem se envolveu com a máfia dos sanguessugas teve prejuízo. Então, foi um grupo razoável, algumas dezenas de deputados que não conseguiram se reeleger por causa das denúncias, das investigações. Mas ali foi um caso à parte, um caso bem específico, que não se repete. E assim, mas os vazamentos vão seguindo, por isso que eu falo, tem que ter algum tipo de controle sobre isso. Claro que o controle parece um Estado totalitário, nós estamos querendo estar em cima, o Big Brother em cima de você, não. Mas temos que evitar certos desmandos, aí, certas questões, certas situações que atrapalham, inclusive, um processo, como eu falei, um processo investigativo sério e importante. É isso. E como você também já citou, a quebra do sigilo é muito
é uma situação muito importante. Várias pessoas ali podem não estar sendo investigadas. No caso do Daniel Vorcaro, de novo, que é a situação mais recente aí. Agora a gente tem esse caso do jornalista em relação ao Flávio Dino, mas no caso do Daniel Vorcaro tinham muitas conversas ali dele com a noiva na época. Eram conversas que estavam sendo utilizadas pela Polícia Federal para entender o quanto ele usava do poder dele ali, inclusive para mostrar para a noiva, olha, eu converso com o Alexandre de Moraes, eu converso com o Ciro Nogueira, eu converso com não sei o que, mas tinham várias conversas extremamente pessoais, que não tinham nada a ver, né? Íntimas mesmo. Exatamente. E é terrível, é o que você comentou, pode acontecer com qualquer pessoa, né? Não, e você expõe gente que, em tese, não tem nada a ver, no máximo está do lado, né? E realmente é uma coisa muito ruim, que até, não sei, não sou jurista, nada, mas seria o caso da pessoa abrir um processo aí, a pessoa que tem o nome citado, tem a imagem exposta, né? Fala, não, daqui não pode ficar assim, não tem sentido. Então, é muito ruim. E hoje circula rápido, né? Acílio de pólvora, você jogou... Tá na rede, tá no mundo. André, preciso pedir mais um intervalinho pro pessoal que tá com a gente pela Smart TV, mas daqui a pouquinho, 2 minutinhos, essa galera toda volta aqui à programação ao vivo do YouTube, porque no YouTube a gente não tem intervalo. E você que está comigo no nosso canal no YouTube, Metrópolis TV, a gente está te perguntando de um outro assunto que na volta do intervalo já vou conversar com o André César, nosso cientista político de hoje, que é se você acredita que Flávio e Michele fizeram as pazes mesmo. Tem não e sim aqui para você responder. O não, por enquanto, está na frente. 56% da nossa audiência está dizendo que não, que eles não fizeram realmente as pazes. E 44% da nossa audiência está dizendo que sim. É uma questão importante. Afinal de contas, os dois estão aí tentando entender as importâncias dentro das campanhas. Como a gente falou mais cedo, nas pesquisas todas... apareceu que a Michele ajuda mais o Flávio Bolsonaro do que atrapalha. Ou atrapalha ele quando eles estão brigados. Quando eles voltam a se falar, voltam a aparecer. Na verdade, juntos não tinham aparecido ainda. Ontem aconteceu um primeiro encontro e mais encontros devem acontecer mais para frente. Que a situação do Flávio melhora. A Michele não está precisando muito não do Flávio Bolsonaro pelas pesquisas. Está indo bem, performando bem em relação à vaga no Senado. Mas o Flávio está precisando bastante dela e tem feito todo esse flerte de novo para tentar conseguir a Michele junto dele. Bom, um abração aqui para todo mundo que está mandando mensagem, bom dia. A Lau agora acabou de mandar mensagem, bom dia, hein? Lau está falando do Alexandre de Moraes. A Letícia Fernandini, que está sempre aqui com a gente, um abração, Letícia. Quem que falou? Foi o Hallider que disse, a Nath gosta de rock. Eu gosto muito, hein? Gosto muito de rock, gosto muito de música. Eu estava no Rio de Janeiro agora, fui 2 dias seguidos no Doce Maravilha, um belíssimo festival de música. Assisti Paulinho da Viola, Maria Bethânia, Caetano Veloso, Emicida, Paralamas do Sucesso, Sandra Sá, montão de gente incrível da música brasileira. Mas não teve Paralamas do Sucesso, de rock and roll mesmo. E aí o Hallider tá falando assim, aí, claro, segunda-feira assisti Rosalía. Tem um montão de vídeo aí em metrópolis.com, nas nossas redes sociais, para você acompanhar tudo que aconteceu nesses 2 shows, inclusive dela. E seja muito bem-vindo de volta você que está com a gente pelo